Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro, com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. Vamos aos destaques desta semana. Doença de Parkinson atinge mais de 8 milhões de pessoas no mundo. A influência dos hábitos alimentares na prevenção do câncer. A partir de amanhã, entra em vigor a nova lei da cadeirinha. Veja também, tem mais mitos e verdades sobre saúde bucal por aqui. E ainda, já ouviu falar em Buda Bowl ou tigela de Buda? Essa é a receita de hoje. Ficou curioso? O Viva Mais já está no ar. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1% da população do mundo a partir dos 65 anos sofre com a doença. No Brasil, a estimativa é de 200 mil pessoas com Parkinson. Para falar sobre o assunto, eu converso com o neurocirurgião cooperado da Unimed Sergipe, Dr. Esmani Santa Rosa. Seja muito bem-vindo ao Viva Mais nesse formato aqui via Skype. Muito bom dia e eu já começo aí perguntando o que é que caracteriza a doença de Parkinson. Olá, Karine, bom dia, é um prazer muito grande estar com vocês. A doença de Parkinson, também chamado de mal de Parkinson, já que foi um cientista, um médico chamado James Parkinson, quem deu o primeiro diagnóstico dessa doença. Ela é clinicamente, ela é caracterizada por tremores, é o que todo mundo lembra, tá? Mas também nós temos diminuição dos movimentos, ou seja, os movimentos involuntários ficam mais lentos, tá? E também por uma certa rigidez, né, dos músculos, nós chamamos isso de hipertonia, ou seja, ele tem uma dificuldade em estender ou flexionar os braços ou as pernas. Então, esses três sintomas, junto com a postura, essa é uma postura típica, são características da doença de Parkinson. O doutor Esmani, não tem como prevenir a doença, mas tem fatores de risco? Como é que é isso? Então, a doença de Parkinson tem uma etiologia muito diversificada, né? Nós temos até, por exemplo, a etiologia vascular, em que a pessoa tem dificuldade de circulação no cérebro, né? Nós temos a etiologia que é devido ao trauma, né? Nós temos aí um exemplo muito típico do nosso, o Maguila, né? O nosso boxeador sergipano, em que ele apresenta a doença de Parkinson e, por coincidência, também a demência de Alzheimer. A última vez que eu vi em São Paulo, ele realmente estava com um andar de parkinsoniano, aquele andar bem típico, tremendo bastante. Então, o trauma, sim, pode levar também, doenças vasculares também pode levar, alguns tipos de intoxicações medicamentosas, principalmente, por isso que não se deve usar medicamentos sem orientação médica. Certas medicações podem levar ao parkinsonismo secundário, ou seja, devido à origem do uso contínuo de drogas, tá? E também existe um pouco da parte, um efeito genético, não é obrigado, não é hereditário, não quer dizer que se alguém da família teve Parkinson, então todos os outros vão ter. Não, se você analisar a família, né, você vai ver que a grande maioria não tem Parkinson. Então, não é obrigatório, não. Tem um fator genético, mas não é totalmente hereditário. Certo. O diagnóstico é basicamente clínico, mas existem exames para descartar outras hipóteses? Exatamente, Karine. O diagnóstico é mais clínico, é acompanhamento dos sinais e sintomas clínicos. Nós temos alguns exames, hoje em dia, por exemplo, uma cintilografia de perfusão cerebral, com o uso de um contraste específico, que esse contraste ele se concentra mais em determinada região. Então, quando ele tem uma deficiência na captação desse contraste, a gente tem assim, um dado bem forte de que está naquela região onde produz o neurotransmissor. Então, ali está mostrando que está com uma deficiência de neurotransmissor naquela região e que realmente pode, assim, comprovar, né, junto com sintomas clínicos, a doença de Parkinson. Mas se faz os outros exames clínicos neurológicos, de imagem, como ressonância, tomografia computadorizada, né, para afastar outras patologias, né, para afastar um nódulo, um cisto,
um tumor, alguma coisa que esteja comprimindo o sistema nervoso central, né, como nós conhecemos, ou seja, o cérebro. Ok, doutor Esmone, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, eu sei que a doença de Parkinson ela não tem cura, mas tem tratamentos aí disponíveis para melhorar a qualidade de vida, né, de quem sofre com o problema. Dentro desse universo do tratamento, o que é que a gente tem hoje disponível? Então, o tratamento da doença de Parkinson é um tratamento multidisciplinar. É bom deixar isso bem claro, que é um tratamento multidisciplinar. Ou seja, tem um médico, tem um fisioterapeuta, é muito importante, o fonoaudiólogo, porque ele começa a ter problema na voz e na deglutição, né? Os problemas motores, como nós já falamos, então ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa de cuidados de enfermagem. Muitos deles também podem entrar em depressão, então ele também precisa do psicólogo, tá? A dieta dele é uma dieta específica, porque geralmente, como esse paciente tem uma idade maior, ele tem alguns outros problemas, como seja renais, hepáticos, né, em que ele precisa ter uma dieta específica. Então, é um tratamento multidisciplinar. A medicina, ela tem várias drogas que a gente usa para diminuir bastante o tremor, diminuir a hipertonia, né, a tonicidade maior, melhorar os movimentos desse paciente. E existem várias drogas que podem ser usadas isoladas ou podem ser usadas em combinação. E por último, quando essas drogas não respondem, nós temos dois tipos de tratamento cirúrgico, que só é usado em último caso em pacientes mais idosos, porque existem complicações, né, durante essa cirurgia. Qual a expectativa de vida da pessoa que tem a doença de Parkinson? Olha, é uma expectativa assim, boa, né? Porque o pessoal com doença de Parkinson, nos primeiros 5 anos, a evolução é muito pouca. E depois essa evolução aumenta, mas se tiver o tratamento correto, não faltar medicação, associar medicações, ter os métodos alternativos, como eu falei, de fisioterapia, de educação física, psicologia, fonoaudiologia, esse paciente ele tem uma boa qualidade de vida durante muitos anos. Ela não mexe muito com a parte cognitiva, ou seja, ele não fica com, né, aquela demência típica do idoso e do Alzheimer. Entendi. Mas os pacientes geralmente têm depressão por longo tempo, né, com dificuldade que ele está tendo devido aos tremores, devido à dificuldade de locomoção, aí começa a ter as quedas constantes, que com o tempo essa doença ela vai ficando atingindo mais a musculatura, às vezes o paciente cai, tem fraturas, então esses pacientes são muito deprimidos depois de certo tempo de tratamento, porque muitas vezes as drogas, aumentar a concentração da droga dada e assim por diante. Por isso o apoio psicológico é fundamental, né? Fundamental, exatamente. Ok, doutor Esmone, muito obrigada aí pela sua participação, pelas suas informações aqui no nosso programa. Ok, querido, estamos às ordens lá na Sociedade Médica de Sergipe, para o que for necessário, tanto eu como os outros colegas, para poder esclarecer qualquer necessidade do seu programa. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, hoje tem mais mitos e verdades sobre a saúde bucal. E ainda o que muda com a nova lei da cadeirinha. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. A Unimed Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas firmaram uma parceria histórica. Agora, os clientes da Unimed Sergipe que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas. A parceria entre a Unimed Sergipe e a Copanest ficará marcada na história do cooperativismo sergipano, além de valorizar o trabalho médico e beneficiar os clientes do plano de saúde. Mais conforto e segurança para os nossos clientes e cooperados. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. O investimento realizado na educação para a saúde é um meio que propicia o conhecimento sobre a importância do autocuidado. É essencial estimular um entendimento de que a atenção com a saúde é tarefa de todos os dias e também responsabilidade de cada um. Aprender a cuidar do corpo e da mente é o ideal para que se viva bem ao longo da vida. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo.
Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos, praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta e veja só. Já que foram muitas dúvidas sobre a saúde bucal, vamos esclarecer mais algumas questões por aqui. Fique bem atento para não perder nadinha. A troca de escova deve ser frequente. Verdade ou boato? Verdade. A escova de dente deve ser trocada frequentemente. Nós orientamos que mais ou menos a escova de dente deve ser trocada a cada 2 meses ou ao perceber que as suas cerdas estão se desgastando, se for antes desse período, ou ainda ela deve ser trocada após episódios gripais, de resfriados ou até mesmo, no nosso cenário atual, após a infecção ou tratamento pela Covid-19. Cerdas duras limpam melhor. Verdade ou boato? Boato. Escovas com cerdas duras não limpam mais. Escovas com cerdas duras só fazem desgastar o esmalte do dente, provocando também uma série de doenças periodontais aos tecidos gengivais. O ideal é escovar os dentes com escovas macias, com a cabeça pequena e escovas de boa punhadura, escovas que tenham cabo reto. Quanto mais creme dental, melhor. Verdade ou boato? Boato. Não é necessário uma grande quantidade de creme dental para ter uma higienização mais eficiente. A quantidade de creme dental não vai influenciar na qualidade da escovação. Muito pelo contrário, nós indicamos que seja depositado sobre as cerdas da escova dental uma quantidade muito pequena do creme dental. O creme dental ele vai auxiliar na limpeza dos dentes com a escova. E quanto mais jovem for o paciente, quanto mais jovem for, menor deve ser a quantidade de creme dental depositada sobre as cerdas da escova. A perda dos dentes é consequência natural do envelhecimento. Verdade ou boato? Boato. A perda dos dentes não é consequência natural do envelhecimento. A perda dos dentes se dá por diversos fatores, desde doenças, por exemplo, paciente diabético tem maior probabilidade de ter perda de inserção óssea dos tecidos de suporte dos dentes. A cárie em estágio avançado faz com que esse dente não possa mais ser reabilitado, fazendo assim com que o paciente perca esse dente. E até mesmo a negligência, a falta de cuidados de higiene bucal faz com que seja necessária a renovação de dentes antes do paciente chegar a uma idade mais avançada. Então, sendo assim, a perda dos dentes não é consequência natural do envelhecimento. Excesso de escovação prejudica a dentição. Verdade ou boato? Verdade. A escovação em excesso pode sim prejudicar a saúde bucal, principalmente se, além de em excesso, ela for feita de forma incorreta ou, por exemplo, com escovas de cerdas duras, com excesso de creme dental. Tudo isso pode causar diversos danos à nossa saúde bucal. Minha gengiva é sensível e sangra com facilidade. Não devo usar fio dental. Verdade ou boato? Boato. Mesmo com a gengiva sensível ou sangrando, o paciente deve e precisa usar o fio dental. O fio dental faz com que regiões onde a escova não consegue alcançar sejam higienizadas. E essa sensibilidade ou esse sangramento pode ocorrer devido à falta da higienização nesses locais. Então, o uso do fio dental vai fazer com que o paciente tenha essa região mais higienizada, fazendo assim com que ele tenha sua saúde bucal restabelecida, visto que a gengiva saudável não sangra. É isso aí, sorriso bonito é sorriso saudável.
Você sabia que a partir de amanhã começam a valer as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro? Um assunto muito discutido foi justamente o transporte de crianças, em especial a lei da cadeirinha. Confira o que mudou. Bom dia, sou o Tenente Coronel Dene, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual BPRV. Nós vamos falar especificamente hoje das mudanças que estão ocorrendo no CTB, principalmente relativa à mudança das regras da cadeirinha. Essa mudança ela vai impactar um pouco na nossa vida. As mudanças elas são bastante significativas, porque o critério idade ele ficou relativizado. Então a resolução do CONTRAN 819 de 17 de março de 2021, no seu artigo 1º, que dispõe do transporte de crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura no dispositivo de retenção adequado. E o que vem dizendo essa resolução? Que para transitar em veículos automotores, as crianças de idade inferior a 10 anos que não tenham chegado a 1,45 m, elas devem ser transportadas no banco traseiro do seu veículo, individualmente, usando o cinto de segurança e o dispositivo equivalente, conforme diz a legislação. Então, o que é o dispositivo de retenção? É um conjunto de elementos que contém uma combinação de tiras com fechos de travamento, aquelas travazinhas que a gente tem, um dispositivo de ajuste e partes de fixação em alguns casos, ou seja, alguns dispositivos eles são fixados no cinto, mediante a utilização de cinto de segurança ou outro equipamento de segurança adequado, que pode ser ou vir fixo no veículo ou ser instalado pelo fabricante, com a finalidade de reduzir o usuário, ou seja, a criança, em caso de colisão ou alguma lesão. Então, a importância desse dispositivo, a importância dessa mudança é que antes, na legislação anterior, antes da mudança, o que acontecia? As crianças menores de 10 anos, elas deviam estar no banco traseiro com equipamento de segurança adequado. Não se falava em tamanho. Por quê? Nós sabemos que a compleição física, ela pode diferir de criança para criança, de etnia para etnia. Então, algumas crianças poderiam ter 10 anos, mas não ter 1,45 m. E o parâmetro feito dentro do estudo, junto com o IBGE, colocou que a altura limite seria 1,45 m. Então, as mudanças que vão ocorrer são que as crianças menores que 10 anos, que não tenham atingido 1,45 m, deverão estar no banco traseiro, utilizando o dispositivo de retenção, ou seja, cinto de segurança com a cadeirinha. Isso quer dizer que continua a utilização tanto do assento de elevação, a cadeirinha, e no caso para crianças menores, o bebê conforto. Então, essa mudança é bastante significativa. Por quê? Porque utiliza o critério idade e tamanho para que a criança possa utilizar a cadeirinha, né, ou o dispositivo de retenção, como nós falamos aqui. Então, a importância da utilização desse tipo de equipamento é que, em uma colisão frontal, é reduzida em no mínimo 70% das lesões. Ou seja, e sem contar que se a criança não estiver utilizando o seu devido dispositivo de retenção, ela vai ser arremessada para a frente do veículo. Se ela estiver naquele meiozinho que muita criança gosta de andar, ela vai bater com o seu rosto no painel do carro, vai ter lesões gravíssimas no rosto, na face, no crânio, a depender da situação, até lesões na cervical, levando a óbito ou lesões gravíssimas. Ou se ela também for arremessada para frente, ela pode lesionar também o passageiro do banco dianteiro, tanto o passageiro quanto o condutor. Então, a gente reforça o cuidado, a utilização da cadeirinha, para que nós possamos aí ter mais segurança com nossos pequenos. Então, a Polícia Militar já está devidamente habilitada para fazer esse tipo de fiscalização, mas que conta principalmente com a colaboração da população. Então, você tem o seu pequeno, você tem a sua pequena, deve transitar, trazer com que ela esteja dentro da maior segurança possível com o seu cinto de segurança. Então, a Polícia Militar agradece pelo espaço. Viva bem, Aracaju. Desejamos um bom domingo a todos. Com certeza, a segurança salva vidas, não é verdade? A seguir, a alimentação nossa de cada dia interfere na prevenção de câncer? E mais, tem receita inusitada e saudável por aqui. Buda Bowl, já ouviu falar? É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. A Unimed Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas firmaram uma parceria histórica. Agora, os clientes da Unimed Sergipe que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas.
A parceria entre a Unimed Sergipe e a Copanest ficará marcada na história do cooperativismo sergipano, além de valorizar o trabalho médico e beneficiar os clientes do plano de saúde. Mais conforto e segurança para os nossos clientes e cooperados. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. O uso do plano de saúde deve se basear na ética para que tudo funcione adequadamente. Mas, apesar de todos os cuidados com segurança, ainda existem fraudes na utilização. Algumas delas são mais comuns do que se imagina. Ocorrem no dia a dia e impactam diretamente no valor que você paga. Situações de empréstimo de carteirinha, omissão de doenças na contratação do plano e pedidos de reembolsos para procedimentos não realizados, por exemplo, são fraudes que beneficiam uns e prejudicam milhões de outros. Se você souber ou presenciar casos assim, denuncie. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e veja só. Na última quinta-feira, 8 de abril, foi o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. Você já parou para se perguntar qual a influência dos hábitos alimentares na prevenção dessa doença? Acompanhe. E no nosso Vivendo Melhor de hoje, vamos estar comentando um pouquinho a influência que os alimentos têm na prevenção do câncer. Para que a gente consiga fazer uma prevenção primária, o mais interessante é não deixar que o câncer se desenvolva. E como que o alimento, nossos hábitos diários, eles podem estar ajudando, contribuindo para que não se desenvolva o câncer? Na alimentação, a gente tem que melhorar as nossas escolhas. Claro que manter o peso saudável, né, dentro dos limites da nossa altura, vai ser muito interessante para que o desenvolvimento desse câncer não venha a aparecer por uma questão da obesidade. Então, o que é que a gente pode estar auxiliando nas nossas escolhas para que a gente consiga melhorar os nossos hábitos? Primeiro, é fazer sempre a escolha dos alimentos mais naturais possíveis. As frutas, as verduras, os legumes, os cereais integrais, todas as oleaginosas, todas as leguminosas, né? Não esquecendo de sempre manter o corpo hidratado, utilizando nossa água para a hidratação do corpo, podendo utilizar também com cautela a água de coco para fazer essa nossa hidratação. De preferência, sempre manter uma alimentação mais natural possível, para que os alimentos industrializados sejam consumidos em menor quantidade. Sabemos que esses alimentos industrializados, eles vão conter mais aditivos químicos para que consigam se manter mais na prateleira. E esses aditivos químicos, eles vão reagir com as nossas células, podendo provocar e contribuir aí para o aparecimento de um câncer. Para que seja mais fácil nas escolhas, o mais interessante e de primeira mão que seja retirado os alimentos industrializados de forma embutidas e enlatados, são salsichas, quitutes, presunto, né? Toda a parte de carne processada, bacon, mortadela, toda a parte também daqueles alimentos que já são prontos para consumo, que eles só precisam de ser aquecidos, né? Lasanhas prontas, carnes prontas e congeladas, embutidas, enlatadas, que já vem de uma forma pronta para o consumo e só serve para aquecer. A gente só precisa aquecer para consumir. Então, retirar esses alimentos de forma mais relevante possível. Aquele momento em que realmente você não tem outra escolha e aí você vai acabar consumindo esse alimento pronto, esse alimento que ele só deve ser aquecido para comer. Esses alimentos, eles são ricos em nitratos, em nitritos, e a gente tem que estar evitando fazer esse consumo desses aditivos químicos para que a gente contribua ao não aparecimento do câncer.
Podemos também estar fazendo a utilização de sucos mais in naturas, deixando o suco de caixinhas, deixando os sucos industrializados, evitando as bebidas alcoólicas. No local do suco também a gente pode estar utilizando a fruta in natura após as refeições, nos lanches, para estar evitando aí, estar fazendo uso desses sucos industrializados. Outra forma também é fazer atividade física, né? Se manter sempre em atividade física, para que a gente consiga se manter no nosso peso ideal. Outra dica muito importante também são para as mães que estão gestantes, que pretendem amamentar. Amamentem sim o seu filho. A amamentação ela vai auxiliar não só para a questão de manter o peso do seu filho, manter o seu filho saudável, mas também na prevenção do câncer, e não só na prevenção do câncer do seu filho, como na prevenção do câncer de mama também e do câncer de útero nas mulheres. Então, a amamentação auxilia bastante para a prevenção do câncer nas mães que estão amamentando. Uma dica muito fácil que eu deixo aqui para que a gente finalize o nosso Vivendo Melhor de hoje: pensem sempre, vamos desembalar menos, né? E consumir mais alimentos in natura. Então, vamos descascar mais. Então, vamos sempre estar pensando assim, descascar mais e desembalar menos, para que a gente se mantenha numa vida mais saudável, numa alimentação mais natural, prevenindo não só o câncer, como outras doenças também que possam acometer devido à alimentação não saudável. De uma coisa ninguém tem dúvida, comer de forma saudável só faz bem, né? E agora vamos à receita da semana. É o Buda Bowl, uma tigela nutritiva com vegetais frescos, frutas, proteína magra e um molho de soja saboroso que se tornou tendência na Europa e Estados Unidos e continua ganhando visibilidade nas redes sociais pelo teor nutritivo e visual moderno. Algumas pessoas atribuem o nome do prato às caminhadas que Buda realizava para arrecadar alimentos para pessoas pobres. Outra explicação seria a quantidade de comida que vai dentro da tigela, o que curiosamente se assemelharia à barriga de Buda. Independentemente das origens e explicações, essa tendência alimentar é uma alternativa saudável, benéfica e sustentável. Você acompanha agora uma opção com arroz integral, frango e abacate. Fica aí a dica de uma refeição completa e colorida que combina carboidratos, proteínas e pouca gordura. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimed.se.cop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem dicas para você preservar a saúde da sua voz e muito mais. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.